Lucas 14, versículo 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Olha que forte que esse homem falou. Bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Peraí, por que aquele que come pão no reino de Deus é bem-aventurado? Por causa do pão. Ele é bem-aventurado por causa do pão, o tipo de pão que ele come. Por isso é que ele fala que bem-aventurado aquele que come o pão. Mas não é qualquer, é o pão que se come no reino de Deus. Naquele momento eles estavam ouvindo Jesus falar. O que eles estavam fazendo? Eles estavam comendo. Eles estavam se alimentando. Ele ficou tão satisfeito, foi tão tocado pelas palavras de Jesus, que ele disse: ó, bem-aventurado aquele que come pão do reino de Deus. Olha só, e continua, porém, ele disse, quem disse? O Senhor Jesus. Porém o Senhor Jesus disse: olha, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se, ou a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa aí vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei-me com a minha esposa, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas, bairros da cidade e trazei aqui os pobres, aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Preste atenção. O anfitrião da ceia, dessa festa aqui, dessa ceia aqui, é o próprio Deus. A gente vê o quê? Que ele fala aqui, o que o Senhor Jesus fala aqui, é a realidade dos dias de hoje. Entende? Desculpas. Por que as pessoas não se entregam para Jesus? Desculpas. Desculpas. O ser humano está cheio de desculpas. Tem desculpa porque não lê a Bíblia, tem desculpa porque não ora, tem desculpa porque não vem à igreja, tem desculpa porque não se casa, tem desculpa porque não se batiza, tem desculpa porque não abandona o erro, porque não abandona o pecado. A gente tem sempre desculpas para tudo. Tem desculpa para tudo. Mas onde está o problema? Será que o problema está lá no vício? Será que o problema é o cigarro? Será que o problema é a esposa? Você vê, o que aconteceu? Um deu a desculpa: eu preciso ver o campo, eu comprei um campo e eu tenho que ver.
O outro, eu comprei uma junta de bois, eu vou ter que experimentá-la. E o outro disse, não, eu me casei. Peraí, será que o problema, a grande questão é o casamento? Será que a grande questão é o campo? Será que a grande questão aqui é a junta de boi? Não. Onde está o problema? Esse é o verdadeiro problema que nós temos. Qual o problema? Não valorizar. Eles não foram porque não valorizaram quem convidou. Não valorizaram quem convidou. Não valorizaram o anfitrião da festa. Não valorizaram a festa. Por isso é que eles não foram. Você vê, o que é aí? Presta atenção, o que é aí? A gente vê aí uma escala de valores. O que é aí? O primeiro, valorizou mais o seu campo do que o convite do casamento. O segundo, valorizou mais os seus bois do que aquela festa. O terceiro, valorizou mais o casamento do que o anfitrião da festa. Você está entendendo? Do que o anfitrião da festa. O problema está no valor. Presta atenção. A salvação está no valor que você dá para Jesus. Essa é a grande verdade. Se você não valorizar Jesus, você vai sempre dar uma desculpa. Você vai ter sempre desculpa. Mas quando a gente valoriza, a gente dá um jeito. A gente faz por onde. Essa é a grande verdade. E você vê, presta atenção, como é que é feito isso? A gente vê aí 3 tipos de pessoas: os convidados, os desvalorizados, aqueles que não são nada, e aqueles que foram obrigados a entrar na festa. Presta atenção, hein? A gente vê aí 3 grupos: aqueles que foram convidados e não deram e não valorizaram. Cuidado. Esse primeiro grupo é o grupo daquela pessoa que, ela vem na igreja, mas ela tem toda a condição, ela não sente falta de nada, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. São aqueles, os nascidos na igreja, cresceram na igreja. Você que é filho, cuidado, você que é filho do membro antigo, você que é filho de obreiro. O seu pai, a sua mãe sabe de onde Deus tirou, sabe o que passou, mas você que é filho, você não presenciou. O filho não sabe o que passou a mãe, não sabe o que passou o pai, não sabe a dor, não sabe por que eles foram para a igreja, não sabe. Então cresceu ali e acha que o mundo é aquela coisa, não conhece o mundo. Então esse tipo de grupo normalmente nunca valorizam Jesus. Você quer ver alguém que valoriza Jesus? É quem vem da macumba. Quem já serviu encosto, entende tudo. E a entrega das pessoas que já serviram os encostos é mais rápida. É rápida. A entrega das pessoas que serviram os encostos é total. Ela não pensa 2 vezes. Ela mergulha de cabeça, porque sabe. Ela sabe o que passa, ela sabe o que está passando, ela sabe o que está sofrendo. Então ela sabe e vai e se entrega. Agora, quando a pessoa não tem nenhum problema, tem saúde, tem uma vida financeira estável, não tem nenhum problema assim de grande relevância, ela vai levando. E esse é o perigo. É por isso que as pessoas não valorizam. Por quê? Jesus não fez lá grande coisa, ela não tem assim tanta necessidade. Você está entendendo? Ela não tem assim tanta necessidade de Deus, sabe, aquela coisa de precisar desesperadamente. Não, estou precisando desesperadamente de Deus. Ela não tem isso.
Ei, porque ela necessita pouco, então ama pouco, não valoriza. Esse é o primeiro grupo. O grupo dos que dão desculpa. O grupo que sente que não tem tanta necessidade assim. Eu tenho tudo. Sabe aquele grupo de pessoas que vai na igreja, se vai na igreja, ela vai na igreja por uma questão social. Ela vai na igreja por uma questão social. Por uma questão de hábito. Presta atenção se você não está caindo nesse buraco. Ela vai na igreja por uma questão de hábito, é costume. É o que eu falei, é aquele filho que cresceu na igreja. Está entendendo? É aquele filho que cresceu na igreja, é aquela pessoa que já cresceu na igreja, já cresceu vendo tudo certinho com a mãe e o pai, tudo certinho com a mãe, tudo certinho aí com o pai, tudo certinho. Não tem talvez muito, mas pelo menos o básico está aí, viu ali. Talvez não viu o pai manifestando com demônio, não viu o pai e a mãe brigando, não viu o pai tirando o sangue da mãe, batendo na mãe, não presenciou isso. Então, só ouve história. Uma coisa é você ouvir a tua mãe, o teu pai contar a história deles, de onde veio. Outra coisa é você passar. Os meus filhos, eles não têm ideia do dia que eu peguei na arma e botei na minha cabeça para me matar. Ele não tem ideia disso. Ele não tem ideia disso. Pegar na pistola, botar na cabeça, ele não tem ideia disso. Não tem ideia. Hoje, pessoal, eu botei o meu telefone, o alarme, todo dia, quando chega às 18 horas, o alarme toca. Não é para oração, não é para nada. É só para me lembrar de onde Deus me tirou. Amém? O telefone toca só para me lembrar de onde Deus me tirou. Todo dia eu preciso me lembrar de onde Deus me tirou, para eu continuar valorizando. Porque a minha salvação, ouça com atenção, a minha salvação depende muito do valor que eu dou para Jesus. O valor que eu dou para Jesus é o que depende da minha salvação. Então, todo dia. Agora, a minha pergunta é: e o meu filho? Quando ele parar para pensar de onde Deus lhe tirou, o que ele vai pensar? Por isso eu fico preocupado com os meus filhos. A história que ele tem para contar. Por isso é que eu estou preocupado com você, que não tem nenhum problema. Que entrou na igreja porque um amigo te convidou. Você está correndo risco, sabia disso? Você, filho de um obreiro, você está correndo risco. Você que cresceu na igreja, você está correndo risco, porque você não tem um passado para você olhar de onde Deus me tirou. Por isso você, mãe, por isso você, pai, senta com seu filho, conte a sua história para ele, em detalhe, de onde Deus te tirou, para ver se desperta essa fé, para ver se desperta essa gratidão no coração do seu filho. Gratidão. Pessoal, quando eu oro pelos meus filhos, eu nunca pedi para Deus guardar eles. É incrível, eu nunca pedi. A minha oração por eles é: Senhor, cria dentro deles gratidão. Dê motivo para que eles sejam gratos. Porque na gratidão a gente começa a valorizar. As pessoas dão desculpas, largam Jesus, deixam Jesus, porque não valorizam. Filho, a falta desse valor que você dá para ele, isso vai te custar a alma. As pessoas vão perder a alma delas porque não valorizam. O fundamento da nossa salvação está no valor que a gente dá para Deus.
Por que você faz o que você faz? Porque você não valoriza. Por que até agora você não consegue largar o pecado? Porque você não valoriza. É só isso. Não é porque você não consiga, é porque é mais forte do que eu não consigo. Não, não é isso. É porque você, de fato, não valoriza Jesus. Amém? Aí veio o segundo grupo. Qual é o segundo grupo? O segundo grupo já fala. Os sofridos. Aquele que entra diz assim, ó, eu não tenho mesmo nada a perder. Não sei se vocês já ouviram vários testemunhos falando, ó, vão te roubar lá na Igreja Universal, estão roubando. Fala assim, vão roubar o quê? Eu já perdi tudo. Eu já perdi tudo, eu não tenho mais nada para perder. Vão roubar mais o quê? Aí a pessoa vem aqui sem nada. Esse grupo, você está entendendo esse grupo aí? Esse grupo é a gente, esse grupo é o grupo que eu faço parte. Está entendendo? É o grupo que eu faço parte. Chegou aqui, ó, é um Zé, eu já sou José mesmo. É um José sem ninguém. Zé Ruela, Zé nada. O segundo grupo é o grupo dos Zé Ruela, igual o bispo Augusto Dia quando entrou. Sem nada. Você vê, para esse grupo foi fácil entrar. Depois vem o terceiro grupo. Sabe qual é o terceiro grupo? O que o Senhor falou? Obriga-os. São aqueles que entraram, ele não queria, mas foi obrigado a fazer o quê? A entrar. Eu sei, tem gente aqui que só entrou aqui por obrigação. Por quê? A dor. Falava mal da igreja, nunca quis. Aí o bicho pegou do lado dele. Aí teve que entrar. Quem é? Quem? Com quem estou falando? Levante a mão, faz assim, ó. Sabe? Nunca vou entrar nessa igreja. Mas de repente teve um diagnóstico de câncer. De repente se deparou com um problema. E o problema te obrigou a entrar. Entendeu? O problema te obrigou a entrar. Muitos foram obrigados. Por causa da doença, por causa do problema na vida sentimental, por causa do problema com o filho, já fez tudo o que tinha que fazer, agora não sabe mais o que fazer. Pô, eu vou naquela igreja, o filho que está nas drogas, é o filho doente. Foram obrigadas. Então, de qual grupo você faz parte? Não importa qual grupo você faz parte, o que importa é que a gente tem que parar de dar desculpa. O que importa é que você precisa dar valor. Você sabe qual era a comida, o que tinha nessa festa? O que tinha nessa mesa? Ele estava chamando para a mesa. A mesa está preparada, chama todo mundo, chama aí já, mas ainda tem lugar. Não pode sobrar lugar, não pode ter lugar. Vai lá, esforça-o, chama aí, passe pelas ruas, empurra, esforça eles a entrar. A festa tem que encher. Mas o que tinha nessa festa? Qual era a comida dessa festa? O que tinha nessa mesa? O que tinha assim, que aquele homem queria que as pessoas comessem? O que tinha nessa mesa? Estava o filho dele. Na mesa estava o filho. O Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus. É por isso, olha o que está escrito aqui. É forte. Olha o que está escrito aqui. Acho que é João. Veja aí. Deixa eu localizar aqui. Olha o que está escrito aqui, ó. João. Abra aí. João. Bota aí no telão. João 6. 6 a partir do 53. Coloca aí no telão para todo mundo ver. Olha só, o que está escrito aí? Lê comigo aí. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem,
e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Pare um pouco. Você entendeu o que Jesus falou? Se não comer do seu corpo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Peraí, o que é isso? É pessoa que vive e não vive. São pessoas que não têm vida. Ei, a vida, a verdadeira vida, a gente só encontra em Jesus. É por isso que as pessoas são loucas. É por isso que as pessoas sentem necessidade de muita coisa. Você acha que precisa de muita coisa e por causa disso você vai se matando, trabalhando para ter mais, porque você precisa. Quanto mais você compra, mais você precisa. Já deu conta do ser humano? A pessoa começa a trabalhar, ganha R$1.000. Ela fala que é muito ou pouco? É pouco, não chega para nada. Aí aumenta para R$3.000. Chega? Não chega. Aumenta para R$5.000. O que acontece? O salário vai aumentando, ela vai aumentando o quê? O seu padrão de vida. Então nunca chega. Nunca chega. E nisso vai desejando. Você sabia que tem gente ganhando R$80.000, R$100.000 e ainda assim não está chegando? Ou eu estou mentindo? Eu vi hoje num vídeo. Falaram de um juiz que estava reclamando que o salário dele não chegava para nada. Quem viu também? Um que discutiu com Augusto Aras. Quem viu esse vídeo? Ele falou que o salário dele não estava chegando. Quanto é que é o salário dele? R$75.000. Falou que não estava chegando, falou que o salário dele não chega para nada. Olha como o homem está louco. As pessoas querem cada vez mais. Nunca chega. Mas é falta de quê? É o que Jesus falou. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Não tem vida. Por isso que é viver das coisas. Ei, o que é comer dessa carne? O que é beber do sangue? Isso está muito acima do que daqui a pouco a gente vai fazer. Está muito acima da Santa Ceia. Comer é valorizar Jesus, gente. É você viver em Jesus. É você fazer de Jesus o seu estilo de vida. É você fazer de Jesus a sua vida. É você viver para Ele. Você vai viver. Se você viver para Jesus, você vai viver. Em você haverá vida, você vai ter vida em você mesmo. Isso não é complicado não. Encontre-se com Ele, valorize. Vou dar um exemplo bíblico. Zaqueu. Por que Zaqueu era ladrão? Você vê que Zaqueu enriqueceu roubando, porque queria cada vez mais. O que tinha nunca, não é suficiente. Por não ser suficiente, então vou roubar mais. E nisso ele enriqueceu, mesmo sendo rico, o que ele tinha não era suficiente. Por que não era suficiente? Porque não preenchia. A vida não está no dinheiro. E ele achando que o problema era o pouco que ele tinha. Então precisava ter mais. Eu preciso ter mais. E aí, não vai a lugar nenhum. O Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta.
Olha o segredo da vida. Mas você vê, quando ele encontrou Jesus, Jesus preencheu o seu ser. Ele viu que aquilo que ele tinha, ele não precisava. Tanto é que ele falou assim, ó, eu dou metade para os pobres e a outra metade que fica eu vou devolver para as pessoas que eu roubei. Vou devolver 4 vezes mais. Espera aí, ele não tinha medo de ficar pobre? Não. O objetivo de vida dele era outro. Tinha outro sonho. A vida passou a fazer outro sentido. Já não era aquilo que ele achava que era a vida. Ele encontrou a vida. Ele encontrou a vida. Tanto é que Jesus disse: hoje veio o quê? A salvação. Ah, pessoal, como queria que você entendesse isso. Se você entender isso hoje, você vai arrebentar. Amém? Quando eu falo arrebentar, eu estou falando você vai viver de verdade. Chega de problemas emocionais. Às vezes você acha que o problema é o seu filho, mas o problema é você. Às vezes você acha que o problema é a sua mulher, não, o problema é você. Às vezes você acha que o problema é o seu marido, não, filha, o problema é você. Por isso, resolva-se com você. Amém? Encontre-se consigo mesmo, caia na real, para que você possa ter o encontro com Jesus. Uma coisa interessante aqui, que eu quero alertar vocês, diz a Bíblia, que o homem, o dono da festa, ficou indignado por causa das desculpas que as pessoas deram. Ele ficou indignado. Ele ficou revoltado. Mas por que ficou revoltado? Porque rejeitaram. Hoje, pelo que você está trocando Jesus? Por que você está rejeitando Jesus? Até quando você vai dar desculpas? Por que até agora você não se batiza? Por que você não se entrega? Por que você não decide? Você está valorizando Ele? Honestamente, qual é o valor que Jesus tem para você? Ele vale alguma coisa para você? Sabia que isso depende da sua vida eterna? Gente, essa pergunta que eu estou fazendo para você é o chavão da sua salvação. Qual o valor que Jesus tem para você? O que Ele vale para você? O que Ele representa para você? O outro, com medo da salvação, ele rico, mas você vê, né? Como é que a riqueza não preenche? Ele falou: espero que Jesus seja de verdade, porque eu não quero perder a salvação. Sabe quem falou isso? O homem mais rico do mundo. Ele disse isso, ele disse assim, ó, o homem mais rico do mundo, daqui a pouco ele vira trilionário, o homem mais rico do mundo, teve aqui a semana passada, ele disse isso. O que ele falou? Ele falou: espero que Jesus seja de verdade, porque eu quero ser salvo, eu não quero perder a minha salvação. Ele sabe que tudo um dia vai ficar, tudo um dia vai acabar. Vai chegar uma hora que os bilhões que tem não vão fazer mais sentido. E agora? Quem você tem valorizado? Para onde vai a sua alma?